Aleluia, aleluia. Quem é que está sentindo essa coisa boa aqui? Quem é que está sentindo? Levante a sua mão aí, diga glória a Deus. Diga glória, incomoda o seu irmão aí, sacode ele, sacode, diga Deus está aqui, Deus está aqui, diga Deus está aqui, sacode a ele, sacode, move ele. Não fica pensando que alguém vai ficar escandalizado se você fizer avião, não, Senhor. O que interessa é fazer no Espírito Santo. A gente fica escandalizado é com adultério, a gente fica escandalizado é com pecado, a gente fica escandalizado é com a mentira, a gente fica escandalizado é com a inveja, mas de dar glória a Deus, quem fica escandalizado é o diabo, e deixa ele se escandalizar, deixa ele ficar escandalizado, porque aqui é lugar de glória de Jeová. Levante a mão para dar glória. Dê um abracinho aí no seu irmão e diga: a vitória é nossa. Vai. Urabacalabachuraia, Xarabatanaia, Racalabachura. Olha lá a glória de Deus, olha lá a glória de Deus, olha aqui a glória de Deus, olha aqui a glória de Deus, olha aqui a glória de Deus, olha ali a glória de Deus, olha ali a glória de Deus. Eu tenho gente aqui que está comigo, eu tenho gente comigo aqui que tem gente que tem Deus na vida, que vai dar glória a Deus aqui, que vai abalar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. E foi neste contexto de declínio, neste contexto, meus amados e queridos, de declínio terrível, que a palavra de Deus declara, meus queridos e amados irmãos, que uma luz começou a raiar em Judá. Uma luz começou a ter lugar em Judá, aleluia, porque de repente, meus queridos e amados irmãos, segundo o livro de Crônicas, capítulo 26, versículos 1 a 23, declara a história de um menino que o povo tomou e fez assentar no trono em Judá para que reinasse. Da idade de 16 anos, esse menino se assentou. O seu pai tinha morrido em uma conspiração nojenta, e a história da Bíblia declara que esse adolescente com 16 anos começou a reinar, e a palavra de Deus declara que 55 anos esse rapaz reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jecolias, e a palavra de Deus declara que este rapaz, ele era o 10º governante em Judá, e começando a reinar, a palavra de Deus declara, pastor Alexandre, no versículo número 5 do capítulo 26 do segundo livro de Crônicas, que Uzias se deu a buscar ao Senhor Deus de Israel, nos dias de Zacarias, entendido das visões de Deus. Esse rapaz começou a buscar a Deus, porque, senhoras e senhores, Deus estava levantando uma luz administrativa em Judá, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aquele que crê, diga glória a Deus.
Meus amados, levantaram esse menino, e a história da Bíblia declara que esse rapaz se deu a buscar a Deus, chamado Uzias. A palavra deu-se a buscar significa um ato contínuo, um ato da vontade, um ato da voluntariedade, um ato de espontaneidade e contínua busca da presença de Deus. E em resultado da sua busca, Deus começou a abençoar a vida de Uzias. A palavra de Deus declara que Uzias começou a prosperar como jamais um outro rei vinha prosperando em Israel. Na medida que ele buscava Jeová, Jeová o honrava. Na medida que ele buscava a presença de Deus, o Senhor Deus o enchia da sua glória e lhe dava vitória. Primeira grande expressão de vitória do rei Uzias, diz a história bíblica, que significa que ele pelejou contra os filisteus, que eram os piores inimigos da nação de Israel. Os venceu totalmente, venceu aos filisteus, edificou cidades dentro da própria Filistia, porque Deus estava com Uzias e o nome do Senhor tinha sido glorificado. Ele derribou as muralhas de Gate, de Jabiné e de Asdod, as principais cidades da Filistia, edificou cidades dentro do território inimigo, e Deus o honrava, e o nome do Senhor era glorificado. Senhoras e senhores, ainda diz a história que Uzias, ele além de vencer os filisteus, ele começou a vencer os povos meunitas, ele começou a vencer os arábios, e a história diz que os amonitas traziam presente para Uzias, porque Deus o estava honrando, e o nome do Senhor era glorificado. Enquanto Uzias tinha vitória bélica lá fora, enquanto ele vencia a batalha lá fora, ele providenciou uma reforma agrária dentro da nação de Israel, de maneira que ele tinha o recurso vindo das suas próprias mãos, sem precisar importar recursos de fora. Ele, diz a Bíblia, que ele fez uma reforma agrária sem precedente, porque ele, diz a Bíblia, ele era dono de muito gado, ele era dono de muitas vinhas. Diz a palavra que ele tinha boiadeiros, que ele tinha vinhateiros, que ele tinha agricultores, porque ele era amigo da agricultura. Enquanto vencia lá fora, pastor Alisson, aqui dentro ele se fortalecia. Uzias era um verdadeiro gênio militar, tudo como resultado de buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. Na medida que ele buscava, Deus o honrava. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Uzias acabou possuindo os equipamentos bélicos mais avançados da sua época. Ele tinha uma máquina de engenheiros bélicos a seu dispor, que jamais teve um monarca em Judá, de maneira que esses engenheiros geraram para Uzias os equipamentos mais avançados em armas daquela época. Ele edificou torres na cidade de Jerusalém. Essas torres eram extremamente altas e ele via o inimigo ao longe. Depois ele edificou instrumentos de guerra que atingiam muito longe com pedras grandes e grandes flechas. E a história declara que o nome de Uzias voou e a sua fama subiu tão alto que chegou até as portas do Egito. Todo mundo queria ouvir a Uzias, porque ele era um verdadeiro sucesso. Porque enquanto o homem está na presença de Jeová, Deus honra e o seu nome é glorificado. Aquele que crê nisso, levante a sua mão mais uma vez e glorifique o nome do Senhor. Ainda, meus queridos e amados, este homem, meus queridos, a sua fama voou de uma forma tão grande, Deus o honrou de uma maneira tão gloriosa, queridos, que eu posso, pastor, nessa noite, sem errar, eu posso dizer que se Uzias vivesse hoje, se Uzias vivesse nesses dias que a gente está atravessando, ele certamente estaria estampado na revista Forbes toda semana, ele estaria estampado na revista Newsweek todo santo mês, ele estaria arrastando centenas de milhares de pessoas no seu Twitter, porque
Ele era um verdadeiro sucesso administrativo, um verdadeiro gênio militar, um verdadeiro vencedor em toda a batalha, porque o nome do Deus eterno estava sendo glorificado na sua vida. E no meio desse negócio, no meio dos seus grandes, no meio daquele aparato todo, no meio daquela máquina que Uzias era a peça principal, ele tinha um rapaz que era seu primo mais novo. Ele tinha um rapazote ali no meio, chamado Isaías. E a história da Bíblia nos dá uma ideia clara, pastor Adão, de que Isaías, ele era na verdade um sucesso refletido do primo mais rico. Ele na verdade, ele era resultado do sucesso de Uzias. O sucesso verdadeiro nunca foi de Isaías. Ninguém pode entender Isaías se não entender Uzias. Uzias era o primo mais forte, era o rei de Israel, era um cara honrado, era um cara que estava nas entrevistas internacionais, era um cara que fazia parte da Organização das Nações Unidas, se vivesse seria hoje. E o primo mais pobre, ele estava ali no meio dos seus grandes, profetizando. Era como se Uzias fosse uma árvore frondosa, muito frutífera, e Isaías fosse um galinho da árvore ali no meio. Era como se Uzias fosse uma máquina extremamente poderosa, e o Isaías fosse uma pecinha da engrenagem. Isaías estava no meio de uma estrutura. Se o primo grande cresce, ele também cresce. Se o primo grande é famoso, ele vai na onda. Ele tinha tudo, esse rapaz tinha tudo, ele tinha o que era bom, mas Deus não queria só o bom para ele, Deus queria o excelente para ele. Deus tinha um negócio diferente para ele. Eu vim aqui para dizer alguma coisa para alguém que está engendrado numa estrutura. Nós vivemos uma estrutura bem montada, chamada Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Jamais visto uma estrutura eclesiástica segundo a nossa história e segundo o nosso exemplo. É difícil se mover se Jeová não se move. E tem alguém aí na estrutura, escondidinho, está na sombra de alguém. Mas eu vou te dizer alguma coisa: na hora que Jeová quiser te exaltar, ele desmonta a estrutura, ele desmonta tudo para a glória do seu nome, e ele te levanta para a sua glória. Aquele que crê, levante a mão, levante, 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 diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Eu não quero dizer alguma coisa aqui porque eu fico chocado, e a minha esposa diz: não seja mal educado. Ela fica me corrigindo: não seja mal educado na plataforma, não diga aquela coisa que tu diz. Mas às vezes eu fico nervoso, porque eu chego na igreja e eu vejo alguém que parece que ouve a palavra e não quer dar glória a Deus, parece que tem vergonha de dar glória a Deus. A minha filha hoje me disse: pai, não diz essas coisas na plataforma. Mas eu vou ser obrigado a dizer que tem gente aqui que era cachaceiro antes de servir a Deus e não tinha vergonha, caía na sarjeta e não tinha vergonha, fumava maconha e a baga ficava que nem um chinês e não tinha vergonha, torcia pelo timinho e não tinha vergonha, saía vestido de baiana no carnaval, botava seio postiço e saia, raspava as pernas e não tinha vergonha, era traficante de droga e não tinha vergonha, era miserável e não tinha vergonha, e está aqui agora, batizado no Espírito Santo, um nome no livro da vida, e parece que tem vergonha de dar glória a Deus. Pelo amor de Deus, levante essa mão aí para dar glória.